E aí, pessoal, tudo bem? Passando aqui para compartilhar um pouquinho sobre o resumo que eu fiz de fisiologia do exercício, começando lá na unidade 1, que fala sobre a homeostase, né? A homeostase a gente chegou até a ver em fisiologia, quem já fez, está relacionado com a forma com que o corpo reage para manter o equilíbrio, né? Do meio interno. Esse meio interno nada mais é do que os fluidos celulares, né? Então, qualquer alteração que tem nesses fluidos, o corpo entende que ele mesmo tem que se regular. E aí, nesses comandos para fazer essas regulações, existem dois tipos, né? O que é considerado aí, classificado como feedback positivo e feedback negativo. O feedback positivo é um estímulo que é no mesmo sentido. Então, por exemplo, se aumenta alguma coisa dentro do corpo, o comando vai ser aumentar também. E o feedback negativo são estímulos contrários, né? Então, se está aumentando alguma coisa, o comando vai ser diminuir, ou vice-versa, né? Então, coloquei aí na figura um exemplo para gente. Feedback negativo, por exemplo, eu tenho lá o aumento da pressão arterial, né, o cérebro mandando um estímulo aí para os receptores neurais, né, das artérias, e aí esse estímulo vai se transformar num impulso que vai diminuir, então, o bombeamento do coração para diminuir a pressão arterial. Então, perceba, né? Pressão arterial subiu no início e o comando foi fazer com que essas batidas do coração diminuíssem, regulando aí a pressão, né? Então, isso é o feedback negativo, ou seja, os estímulos são contrários. E no feedback positivo, né, a gente tem o aumento das duas coisas ou diminuição delas. Então, nessa outra figura aqui embaixo, eu coloquei o exemplo do bombeamento do sangue, da perda do sangue. Então, quando você tem a perda de sangue, o próprio corpo te dá um estímulo, não consegue regular, digamos assim, né? E aí ele mesmo continua, então, fazendo esse bombeamento diminuir, né? Ou seja, a perda de sangue às vezes desoxigena aí alguns órgãos vitais, né? Da mesma forma, tem o exemplo no livro da quantidade de insulina, né? Que pode ser um feedback negativo quando, por exemplo, a gente tem um aumento, né, de glicemia no sangue, e aí você quer, de alguma forma, fazer com que essa glicemia diminua, então você aumenta a produção aí de insulina, né? E quais são as alterações metabólicas decorrentes do exercício físico? Ou seja, quando a gente faz exercício físico, como é que o nosso corpo entende isso internamente? Primeiro, eu queria recapitular uma informação que eu acho relevante, que a gente tem 3 tipos de fibras musculares, né? A fibra tipo 1, que é chamada fibra 1A também, né? Essas fibras, elas são fibras de contração lenta. Perceba que tem uma diferença aqui nos desenhos, tá vendo? Ainda também como fibra vermelha. E por que há essa vermelhidão maior nesse tipo de fibra? Porque, como são fibras de contração lenta, elas fazem o processo de oxidação, né? Então, existe aí o metabolismo oxidativo, eles usam o oxigênio para gerar energia para as células do músculo. E essa oxidação precisa estar dissipando aí o oxigênio. E é por isso que essas fibras são mais cheias de vasinhos, de capilares, para espalhar melhor o oxigênio aí nas células. E elas têm muito mioglobinas, por isso que dá essa vermelhidão aí, tá? Então, quando a gente fala de esportes de longa duração, a gente está falando da ativação desse tipo de fibra, porque a contração é lenta, mas ela consegue durar mais, tá? Já quando a gente fala aí da fibra tipo 2B, que
essa última aqui, é o contrário da fibra tipo 1A, né? Ela tem uma contração já muito rápida. E perceba que ela é mais esbranquecida, por isso que ela é tida como fibra branca. E por que ela é mais branca, né? Como ela tem uma contração mais rápida, ela tem uma alta capacidade de se contrair, isso gera uma maior tensão nesse tipo de fibra, e o que faz com que ela tenha uma menor resistência também, ela consegue ficar menos tempo sob tensão. Por isso que ela é uma fibra de ação muscular rápida, tá? Até mesmo porque, conforme essa rapidez vai acontecendo na contração, também vai gerando ácido lático, né? A gente vai ver daqui a pouquinho as reações que acontecem. E essa produção de ácido lático no músculo faz com que a gente acidifique as células do músculo, esses fluidos celulares, e o músculo, ele vai ficando, entre aspas, cansado mais rápido, né? Então, tem uma quantidade menor de mitocôndrias nessas células de fibra tipo 2B. Por isso que essas fibras, elas são mais ativadas nos esportes de explosão, onde a gente precisa de rápida energia. E já as fibras do tipo 2A, elas são chamadas de fibras mistas, né? Porque elas têm aí um pouquinho de fibras oxidativas, glicolíticas, mas são consideradas aí de contração rápida. Mas se a gente perceber aqui, ó, ela não tem nem tanto vermelha quanto a fibra tipo 1A, nem tanto branca quanto a fibra tipo 2B, tá bom? Então, esse é um conceito que eu achei interessante, porque a gente vai ver a bioenergética, como acontece a transformação da energia nas células musculares. E uma outra coisa que eu achei interessante também é porque, de acordo com o tipo de exercício que a gente for fazer, a gente pode gerar um estímulo diferente para a produção dessas fibras no nosso corpo, né? Então, se eu quero, por exemplo, destinar para um esporte que seja mais rápido, qual é o tipo de fibra que eu estou estimulando no meu organismo? Fibras de contração rápida, tipo 2, né? A e B. E já se eu estou fazendo um exercício resistido, por exemplo, que é contração lenta, mas um pouco mais prolongado em termos de metabolismo, eu já vou estar estimulando a produção de fibras do tipo 1A, tá bom? Então, continuando aqui, agora a gente vai falar sobre as vias metabólicas, a questão da bioenergética aí, né? Como é que o nosso corpo transforma essa energia traduzida em movimento durante o exercício físico, né? A primeira observação que eu queria fazer é que as plantas, elas guardam energia na forma de amido, né? Então, é a principal fonte de energia das plantas. Já os animais não guardam amido como energia, guardam glicogênio, que nada mais é do que uma cadeia grandona de glicose. Então, imagina que a glicose é uma bolinha de uma corrente e que o glicogênio é a corrente, que é formada por várias bolinhas, tá? E aí, esse glicogênio, ele é armazenado no fígado, né? Então, nossa maior reserva de glicogênio está aí no fígado. Em torno de 6% do fígado é glicogênio. E só em torno de 0,7% está nos músculos. Então, lá na fibra muscular, tem pouca reserva de energia. É por isso que você não consegue usar muito glicogênio por muito tempo, porque tem pouco. E aí, quando a gente faz exercício, né, isso requer uma certa energia. E essa energia, ela pode ser convertida de 3 formas, basicamente, que são os 3 sistemas, as vias metabólicas aí, que estão aparecendo aqui, né? Então, o primeiro sistema, ele é conhecido como sistema fosfagênio. É o sistema mais rápido, aquele que dura em torno de 10 a 15 segundos, porque a fonte que ele vai usar de energia lá na célula do músculo é a fosfocreatina. E ela tem pouca eficiência na conversão de energia, por isso que ela dura pouquinho também, tá? Então,
A velocidade de síntese de ATP é muito rápida, por isso que você tem uma explosão de energia inicial, mas ela não dura muito. Então, você tem a produção de ATP, que é essa molécula que vai te dar energia, muito limitada. Porém, ela não produz ácido lático durante essa conversão. Então, é por isso que esse sistema, ao não utilizar oxigênio, também não produz ácido lático. E ele é conhecido, então, como sistema anaeróbio, porque não usa oxigênio, e alático, porque não produz ácido lático, tá? Então, como eu falei, como é um esporte usados aí em esportes de explosão, é mais comum que se tenha, que se ative no metabolismo as fibras musculares do tipo 2B, também chamada de 2X, tá? Nesse tipo de via metabólica, a gente tem 100% do VO2 máximo, que é o nosso esforço, né? A gente se esforça muito, é um grau de esforço extenuante aí nessa via metabólica. E a via do sistema glicolítico, como que acontece? Ele também é anaeróbico e ele também vai produzir ATP, mas com uma produção certa, limitada, tá? Ele tem uma alta velocidade de síntese de ATP, também como no fosfagênio, só que ele também tem uma curta duração, não tão curta quanto a do fosfagênio, mas ele tem ali em torno de 1 a 3 minutos de duração, o músculo conseguindo produzir energia através dessa fonte, que é o glicogênio, né? E aí esse glicogênio, então, ele vai virar piruvato, depois de piruvato, ácido lático, que é transformado em lactato e H+. Então, à medida em que ácido lático vai sendo produzido, o seu músculo vai ardendo, não tem aquela sensação de ardência no músculo quando está fazendo exercício. Isso causa fadiga, é isso que limita muitas vezes a gente fazer uma série na academia e não aguentar ficar lá 5 minutos fazendo cadeira extensora, né, por exemplo. Então, ele tem um tempo limitado de curta duração, tá? Então, ele também não é tão eficiente, ele vai produzir um pouco mais de ATP do que no sistema fosfagênio, mas é bem limitada a produção, que é diferente, por exemplo, do nosso último sistema, que é o sistema oxidativo. Esse sistema oxidativo, o nome já diz, ele tem oxigênio, portanto é conhecido também como sistema aeróbio, e esse sistema, ele pode usar várias fontes de conversão de energia, para converter energia. Pode ser ou glicogênio, que vem de carboidratos, né? Ou gordura ou proteína, tá? Independente da fonte que é utilizada para obter energia nessa via metabólica, a gente tem, como é uma reação, pensa assim, ó, reação de oxidação, é a mesma reação que acontece durante o bombril enferrujar, ela dura um pouco mais de tempo para acontecer, não acontece assim do dia para a noite, né, em poucos segundos. Então, é um sistema lento, longa duração. E aí, ter de longa duração, você tem um aproveitamento melhor da reação. Então, ele tem uma conversão, por exemplo, completa de glicogênio em glicose para te dar, glicose não, em ATP para te dar energia, tá? A produção de ATP nessa via metabólica, ela é ilimitada. Só para vocês terem uma noção, chega a ser 1.800% mais eficiente a via metabólica oxidativa do que as demais vias, fosfagênio e glicolítica, tá? Então, é a partir dessa via que a gente consegue manter a prática de exercício por um período um pouco mais prolongado, tá bom? E aí, as fontes aí, então, elas vão ser convertidas aí no ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo de Krebs, que não é o caso da gente ver aqui, tá bom? Mas uma observação que eu queria fazer é que todos os sistemas, eles agem simultaneamente. Independente se eu estou fazendo, por exemplo, uma corrida de 100 metros, onde eu utilizaria a via metabólica do fosfagênio, eu também estou fazendo a via oxidativa. E do contrário também é válido. Se eu fizer, por exemplo, vou pedalar de bicicleta, né? Eu estou fazendo ali, utilizando mais a via metabólica oxidativa, um pedal de meia hora, 1 hora.
Mas, eventualmente, num momento em que eu precisar fazer um sprint, um esforço maior, eu também vou ter as outras vias mais rápidas atuando ali durante a prática do exercício, tá? Então, na oxidativa, as oxidações de carboidrato, glicogênio, né, e gordura, elas ocorrem mais misturada e de uma forma mais intensa do que de proteína. Proteína quase não sofre essa transformação, essa conversão de energia, a menos que você não abasteça o corpo com carboidrato, que é o que o pessoal fala que está catabolizando, né? Por quê? Porque você não está ingerindo carboidrato, então o seu corpo entende que, olha, vou ter que queimar proteína porque não tem carboidrato para poder me abastecer, tá? Então, isso é basicamente a redução da potência do exercício em relação ao tempo em que ele é praticado, a gente consegue nitidamente ver uma diferença entre cada um dessas vias metabólicas. Então, aqui, por exemplo, no eixo Y, a gente tem a potência do exercício, então, exercícios são potentes, vamos estar mais aqui para cima, né? E aqui a durabilidade do exercício. Então, perceba que exercícios que exigem alta potência num tempo curto de execução, eu vou usar o sistema fosfagênio, esse azulzinho que está aqui, tá? Então, por isso que ele tem esse pico durante um curto espaço de tempo. Já quando eu estou trabalhando com a via glicolítica, em torno de 1, 3 minutos de exercício ali, ele dá uma acentuada elevação na potência, mas logo ele cai em seguida também, não dura tanto, a duração é curta. E olha quando a gente vê a rota oxidativa, ela não começa já com um pico de potência, mas essa potência, ela é gradualmente elevada, que é o que a gente vê nessa linha verde aqui, né? Então, ela consegue fornecer energia para exercícios mais prolongados, tá bom? O mecanismo de manutenção da homeostase no corpo humano, ele é ativado durante o exercício físico. Por quê? Porque quando você faz exercício físico, sua respiração muda, você começa a transpirar, batimento cardíaco muda, então o corpo entende que ele precisa regular para poder manter os fluidos equilibrados ali, né? Uma delas, por exemplo, é a secreção de insulina, né? Que ela é diminuída durante o exercício físico, porque o corpo entende que, poxa, está fazendo exercício físico, está gastando energia. Então, eu não vou produzir insulina para captar a glicose do sangue, porque eu preciso disponibilizar essa glicose para os músculos. Então, deixa a insulina quietinha aqui, deixa a glicose lá para o músculo, para ser gasta lá. Então, esse é um dos mecanismos que é feito aí através do nosso corpo durante o exercício. E a respiração contínua e intensa depois do exercício físico, ela também fica presente, pois como houve um aumento no consumo de oxigênio durante a prática, mesmo você terminando de fazer o exercício físico, ele ainda continua estando bastante intenso, porque ele visa suprir a demanda de O2 que você teve durante o exercício para fazer o metabolismo aeróbio, tá? Então, ele vai metabolizar o lactato que você vai continuar metabolizando o lactato que você produziu no exercício e restaura a concentração lá de fosfocreatina e de ATP que tinha no seu músculo para que você consiga, se precisar, de uma forma rápida de energia, continuar tendo estoque lá nas células do músculo, tá? Então, existem alguns componentes que são essenciais na aptidão física, que são elas: resistência cardiorrespiratória, aptidão musculoesquelética, composição corporal, né? Então, quanto de gordura tem, quanto de massa muscular tem, questão da flexibilidade e do equilíbrio. Bom, existem também alguns fundamentos da avaliação e de prescrição de exercícios em que a gente consegue ver essas aptidões, né? Então,
a gente tem que saber usar os resultados dos testes que forem prescritos para que a gente consiga avaliar e prescrever treinos individuais, de forma bem considerando a peculiaridade de cada indivíduo. E existem alguns exames físicos que são solicitados para fazer isso, por exemplo, pressão arterial, frequência cardíaca, exames de sangue, por exemplo, triglicérides, colesterol, glicose, hemoglobina, creatina, cálcio, eletrocardiograma, e também alguns testes específicos de esforço progressivo, né, até o esforço máximo ou submáximo que eles falam, né. E é baseado nesse esforço máximo, geralmente, que a gente vê aí a prescrição de treino com carga, né. Então, os princípios da prescrição de exercício que visam melhorar a aptidão física, eles também levam em consideração alguns critérios, que são especificidade do indivíduo, da situação, a sobrecarga, se é para aumentar a frequência, intensidade, as repetições, etc. A progressão, né, o aumento gradual aí do volume ou sobrecarga. O princípio dos valores iniciais, ou seja, qual é o nível inicial da aptidão física, que crença e tem que respeitar essas diferenças. O rendimento decrescente, que é o limite genético, reversibilidade, ou seja, os benefícios proporcionados pelo exercício, pelo treinamento, eles são reversíveis. Se a gente deixa de fazer, de praticar exercício, de ir para a academia, a gente até brinca que a gente murcha, né? Ou seja, ele volta a ser como era antes, tá bom? Então, a gente tem duas modalidades de exercícios, que são os exercícios aeróbios, são aqueles que apresentam resistência cardiorrespiratória e um aumento significativo no VO2 máximo, que é a quantidade total ali de oxigênio, né? E dentro dessa modalidade dos aeróbios, a gente tem os contínuos e os descontínuos. O contínuo é aquele que a gente tem baixa intensidade, mas a gente consegue ter um certo nível de segurança e de conforto durante a execução dele. E o descontínuo, que é realizado em blocos. Então, ele tem uma intensidade de baixa a alta, porém, ele tem essa descontinuidade. Por exemplo, os sprints que a gente faz num treino de bike, né? Então, eu corro, acelero o máximo, depois eu diminuo a velocidade, depois eu corro, então eu descontinuo a velocidade, né? Eu altero aí ao longo do treinamento. Bom, então, o exercício resistido, ele melhora a força, melhora a potência, a resistência à fadiga, aumenta a densidade óssea, imprescindível para quem tem osteoporose, o músculo ele protege o osso, né? Ele diminui o enfraquecimento ósseo e também aumenta a força dos tecidos conjuntivos, né? Tendões, ligamentos, a parte intramuscular. E conforme a intensidade, a frequência e a duração do exercício, você pode melhorar esses fatores aí, tá? E a adaptação a esses exercícios, ela se dá pela capacidade oxidante metabólica do músculo, que tem uma melhor distribuição e uso de oxigênio. Então, a vantagem desse treinamento, que é o treinamento resistido, treinamento com carga, esse que a gente faz na academia, é que ele gera baixos níveis de sobrecarga às articulações e tecidos moles. Então, a gente vai prescrever treino, a gente também não pode, tem que considerar aqueles fatores, né, para conseguir atender esses pontos aí. Bom, sobre a transição repouso-exercício que acontece, né, nesse intervalo, estou parada, agora vou começar a me exercitar. É conhecido como déficit de oxigênio, porque imagina, eu estou aqui num certo nível de consumo de oxigênio, de repente eu começo a me exercitar, o que vai acontecer com o nível de oxigênio que eu estou consumindo? Vai aumentar, né? Então, depois do exercício físico, comecei o exercício físico, eu vou ter um déficit tá aqui nesse
mostrar, promover mais energia para o meu corpo. E depois que finalizei o exercício, aí eu começo a restaurar essa quantidade até estabelecer um volume constante ali, né? Então, existem algumas alterações fisiológicas, que são classificadas como agudas e crônicas. As agudas são aquelas que acontecem antes, durante e logo após o exercício físico, e as crônicas são aquelas percebidas nos indivíduos treinados, né? Então, as adaptações nos sistemas durante o exercício, eles podem funcionar em 3 principais sistemas. No sistema endócrino, por exemplo, que adaptações que ocorrem quando a gente está fazendo exercício, né? Então, a gente tem alterações nos processos enzimáticos, controle, né, e relaxamento dos músculos, na contração e no relaxamento, permeabilidade das membranas, né, síntese de proteína, de ácido graxo, etc. Isso tudo se reverte em quê? O que a gente sente quando tem essas alterações no sistema endócrino durante o exercício? A gente sente suor, a gente sente o aumento de temperatura até estabilizar uma determinada temperatura do corpo, aumento da batida do coração, dilatação, né, dos vasos, constrição, síntese de energia e etc. Já no sistema respiratório, a primeira coisa que a gente sente é o quê? A intensidade da respiração, né? Então, o número de vezes que a gente inspira, expira, a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões, a questão da ventilação, e o volume corrente, que é o total, o tanto de ar que entra e o tanto de ar que sai. E no sistema cardiovascular, a gente internamente tem a questão do transporte de nutrientes, de oxigênio, lembra lá do sangue venoso e do sangue oxigenado, e também a questão do transporte dos hormônios, tá? Então, nem todos os sistemas ficam mais ativos durante a prática do exercício físico. Quando a gente, por exemplo, vai treinar, o sistema digestório, por exemplo, ele tende a ficar mais tranquilo, né? Então, há uma vasoconstrição, os vasos são diminuídos assim, fazendo com que o corpo entenda, agora estou fazendo exercício, concentra para me dar energia para eu conseguir executar o exercício. Então, por isso que deve-se evitar fazer exercício após alimentação, tá? Então, a gente tem também alteração de água, de eletrólitos durante o exercício físico, por isso que fala que tem que beber Gatorade, água de coco, porque esses eletrólitos nada mais é do que o sal do suor, né, os sais que saem no suor, então a gente tem que repor esse líquido, e se a gente não repõe, então a gente sofre o processo de desidratação, o que é péssimo, né, principalmente sabendo que o nosso corpo é feito aí de 70% de água. No déficit de oxigênio, o consumo de oxigênio pelas células, né, ele vai aumentando à medida em que a gente tem o início do exercício. As células, elas necessitam de um volume maior de oxigênio nesse início, em relação ao estado de repouso, e por isso que predomina, então, o processo anaeróbio. Poxa, então estou começando a fazer exercício, preciso de oxigênio, mas o corpo não tem, então ele gera um déficit de oxigênio. Enquanto eu não aumento a minha respiração para dar mais oxigênio para o metabolismo, ele gasta energia que já está lá no músculo. Um estado estável. Bom, as adaptações crônicas devido ao exercício são, né, o que vai acontecer? Principalmente em indivíduos treinados. Aumento da massa muscular, então ele tem o aumento do volume do músculo durante o repouso, aumento das fibras musculares, que vão fazer com que ele tenha mais facilidade de executar o exercício, e aumento do consumo de ácido graxo em repouso, diminui a gordura corporal. E isso, basicamente, é adquirido no processo
anaeróbio. E no processo aeróbio a gente tem exercícios cardio, né? O coração acelera, como é um músculo, né? Então, portanto, quanto maior a carga de trabalho, ele se modifica, ele ganha novos vasos, ele aperfeiçoa a sua capacidade de contrair, vai ficando mais forte. Então, as fibras que bombeiam o sangue ganham massa também. E tanto que em atletas, o batimento cardíaco de atletas é menor porque o coração contrai mais eficiente, então ele não precisa bater mais vezes, justamente porque ele está mais fortalecido, é um músculo mais forte. Então, o diâmetro das artérias são maiores, tem um maior volume sanguíneo bombeado, tem maior massa de aumento na massa das hemácias, maior o VO2 máximo, né, que é a capacidade máxima, tanto de captar, quanto de transportar, quanto de metabolizar o oxigênio, e o aumento das mitocôndrias nas células, junto com a diminuição da frequência cardíaca, que é essa bradicardia, em torno de 60 batimentos por minuto de atletas, tá? Só que, se a gente para de fazer esses exercícios, sejam eles aeróbios ou anaeróbios, a gente passa a voltar ao estado original, né? Então, é por isso que é importante a constância. Com relação à frequência cardíaca máxima, existe uma fórmula que estima aí essa frequência, que é basicamente o número 220 menos a sua idade, tá? Isso vai te dar um número em batimentos por minuto. Então, por exemplo, o meu, 220 menos 40 dá 180 batimentos por minuto, que é a minha frequência cardíaca máxima. Então, eu tenho que, em relação a esse número, 180, calcular qual é a frequência máxima que eu posso prescrever um treino, né? Então, não pode ultrapassar 80% desses 180, senão eu não consigo respirar. No meu caso, dá um valor de 144 batimentos por minuto, tá? Existe um outro ponto importante também, que é a inter-relação aptidão física, atividade física e saúde. Bom, na aptidão física, a gente considera que ele é influenciado pelo estado nutricional, pela constituição genética, pela participação de outras atividades físicas, pelo bem-estar físico, né, seja ele morfológico, funcional motor, fisiológico ou comportamental. E ele está ligado ali à questão do sono, aptidão física laboral e a parte de lazer. Já a parte da atividade física, ela refere-se a qualquer movimento corporal gerado pelos músculos, independente se é um exercício físico ou não. Por exemplo, estou falando com vocês aqui, estou fazendo uma atividade física. Mas, o que é válido lembrar é que durante o sono, mesmo em estado de repouso, eu estou fazendo atividade física, tá? E a questão da saúde é o estado completo de bem-estar, né? Que está interligando o aspecto físico, mental e social. Então, o exercício físico, ele é um tipo de atividade física que é repetidamente feito, estruturado e planejado. Eu posso dizer, então, que todo exercício físico é uma atividade física, mas nem toda atividade física é um exercício físico. As aptidões físicas, elas têm aí esse estado de bem-estar influenciado pelo estado nutricional, e ela tem dois tipos, relacionados ao desenvolvimento motor, que está ligado com a performance, as habilidades motoras de cada um, e as que são relacionadas à saúde, que é a questão do bem-estar, qualidade de vida e prevenção de doenças, tá? Então, essa aptidão física, ela se torna possível por meio de exercício físico, e o exercício é uma subcategoria da atividade física. E só para finalizar, a gente tem também a aptidão ligada à performance, contemplando aí quais características? Agilidade, então posso falar que a aptidão, quando alguém tem aptidão na agilidade, é o ser que tem movimento rápido, mudança de posição com precisão de movimento, capacidade de equilíbrio, que é a capacidade de manter a postura inalterada, a coordenação, que é a capacidade de integrar mobilidades motora e sensorial ao mesmo tempo, a velocidade, né, em que os movimentos são feitos,
a força, que é a capacidade de realizar movimento com uma carga superando a gravidade, o tempo de reação, que a gente tende a falar até que é o reflexo, né? Que é o intervalo entre a percepção de um estímulo e uma atividade voluntária muscular como resposta, e ele pode ser fracionado e não fracionado, tá? Está relacionado aí com o tempo. E existem testes específicos para avaliar essas aptidões, que a gente, enquanto profissional da educação física, podemos pedir aos nossos alunos, né? E a questão da aptidão física relacionada à saúde. Então, a parte morfológica está relacionada à composição do corpo, as dimensões funcional motora, que está relacionada à parte cardiorrespiratória, consumo de VO2 máximo, flexibilidade, força, função muscular. A fisiológica, relacionada à pressão, sensibilidade à insulina, oxidação, triglicerídeos no sangue. E a dimensão comportamental, que está relacionada à tolerância ao estresse. Então, tudo isso configura-se aí como uma parte da fisiologia inicial, quando o exercício físico é praticado. Tá bom?